nós vamos, então, falar mais um pouquinho sobre a nossa prática baseada em evidência. Não esquecer dos nossos 3 pilares, como sempre. E, como na semana passada a gente vai falar, eu trouxe hoje para vocês também uma revisão sistemática. Então, lembra que as revisões sistemáticas, segundo a nossa pirâmide, é o estudo que apresenta a melhor evidência científica, porque ela compila outros estudos e faz algum tipo de conclusão, tá bom? Eu esqueci a semana passada de deixar o link do artigo que a gente utilizou. Então, a partir de agora eu vou começar a deixar, como a gente vai usar um artigo específico e não vários, eu vou deixar para vocês o link do artigo. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link do artigo da semana passada e o de hoje, tá bom? O artigo que a gente vai trabalhar hoje é o que tá aparecendo para vocês. É uma boa revista, tá? Embora ela não seja tão boa quanto a que a gente utilizou a semana passada, mas é uma revista boa, ela tem um impacto bom na área da fisioterapia. O objetivo dessa revisão sistemática foi atualizar a evidência sobre os efeitos do Pilates no equilíbrio em idosos que não tinham disfunção, então sem dor, idosos saudáveis, só com risco de um déficit de equilíbrio, tá? E também eles avaliaram, por exemplo, se esse benefício, né, ou não do Pilates tem a ver com o número de sessões, tempo de sessões, ou com o tipo da qualidade, o tipo de estudo realizado, ou seja, a qualidade do estudo que avaliou o Pilates para o equilíbrio. Então, por que idosos saudáveis? Porque eu mostrei para vocês, já que com a idade a gente tem esse aumento do déficit de equilíbrio, tá bom? Então, vários estudos vão avaliar a efetividade de técnicas para o equilíbrio nessa população, tá bom? Os estudos incluídos nessa revisão sistemática foram estudos realizados até dezembro de 2018, então já faz aí quase 2 anos, né, do último estudo, mas é uma revisão recente que foi publicada em 2020, tá? No início aqui do ano. E ela incluiu, então, a segunda ponta da nossa pirâmide, tá? Que foram os ensaios clínicos que avaliaram o efeito do Pilates no equilíbrio. Qual tipo de Pilates? Qualquer uma das modalidades. Pilates realizado no solo, Pilates com equipamentos ou uma combinação dos dois. Os indivíduos tinham que ter no mínimo 60 anos, tá? Então, a média da idade foi 75, então foram incluídas pessoas até com 80 anos, mas a média da idade em torno de 65. E eles não poderiam ter nenhuma disfunção, tá? Só apenas a predisposição ao déficit de equilíbrio. E ele sempre, esse estudo sempre tinha que ter um grupo controle, ou idosos que não fizeram nada, ou uma intervenção convencional, tá bom? E aí, o que eles avaliaram? Todos os estudos utilizaram equipamentos de laboratório, então, que a gente chama de plataforma de força, que mede o deslocamento em posições específicas. Então, o deslocamento do corpo, que a gente chama de centro de pressão na pesquisa científica, né? Então, esse deslocamento que a gente faz, que é o que a gente observa, por exemplo, numa análise da avaliação que a gente já falou do equilíbrio, na pesquisa clínica, na pesquisa científica, a gente chama de centro de pressão, que é avaliado nessa plataforma de força, tá bom? A revisão sistemática, ela seguiu todos os passos recomendados para uma revisão sistemática, e ela também fez uma análise estatística que a gente já falou, que é a meta-análise. Então, a gente comentou no vídeo da semana passada. Seguindo todos os passos, então, eles fizeram uma estratégia de busca e encontraram 392 estudos que respondiam, né, essa pergunta. Mas quando foram avaliando a qualidade dos estudos e se eles realmente se encaixavam, então, se eram ensaios clínicos, se as pessoas tinham mais de 60 anos, se não tinha disfunção e se tinha grupo controle, incluídos foram apenas 6 estudos. Dentro desses 6 estudos foram avaliados 231 idosos, 128 indivíduos que praticaram Pilates e 133 que eram do grupo controle. A média de idade, como eu falei, dos estudos incluídos foi 65 anos e eles tinham tanto homens quanto mulheres. O que não foi padronizado especificamente, então todos os estudos avaliaram o equilíbrio com a plataforma de força, mas às vezes a variável do deslocamento não foi a mesma,
tá? Então, às vezes foi deslocamento frente e trás, outras vezes foi a velocidade do deslocamento, outras vezes, da variação, na verdade, da postura, outras vezes foi a medida, a variação látero-lateral. Então, todos avaliaram o centro de pressão com plataforma, mas não sempre exatamente a mesma variável do centro de pressão. Tá bom? E o que a gente tem de resultado? Então, a primeira figura que eu quero mostrar para vocês é a figura 4, que tá aparecendo aí. Essa figura, ela mostra a média, a diferença média padrão. Por que ela chama assim, né? Porque a gente tem a diferença média, que é muito comum nos estudos, e a diferença média padrão. Então, você usa a diferença média padrão quando os estudos avaliam, por exemplo, o equilíbrio, mas avaliaram o centro de pressão, mas, como eu falei, variáveis diferentes. Então, equilíbrio, centro de pressão, mais uma velocidade, outro deslocamento antero posterior, então para trás para frente, outros para pro lado esquerdo e direito. Então, você usa a média, a diferença média padrão. Então, como vocês veem, né, essas formas geométricas que vocês estão vendo, tem, então, os quadradinhos e como se fosse um losango, que a gente chama de diamante desse tipo de gráfico, tá? Que mostra, então, se a técnica ela foi favorável ou não. Então, do lado esquerdo, você tem, por exemplo, se a gente tivesse esse diamante do lado esquerdo, o grupo controle, que não fez Pilates, teria a melhora do equilíbrio mais favorável. Mas a revisão sistemática viu que esse diamante está deslocado para o lado que favorece o Pilates. Então, tem uma linha 0 embaixo, favorece o controle do lado esquerdo, e do lado direito favorece o Pilates. Então, isso mostra que, comparado com o controle, o Pilates ele foi mais efetivo na melhora do equilíbrio, ou seja, houve uma menor oscilação dessa postura, tá? Lembra sempre que para você, o equilíbrio, né? Na verdade, você mede o equilíbrio sempre desafiando essa postura ou a marcha, lembra? Equilíbrio dinâmico e estático. Você desafia essa postura e aí o indivíduo, então, ele tem que imediatamente retomar a postura inicial. Então, esse menor deslocamento foi conseguido pelos indivíduos que fizeram Pilates, comparado com os indivíduos que fizeram uma intervenção convencional, ou seja, algum treino focado mesmo para o equilíbrio, mas que não utilizou o Pilates, tá bom? Além disso, eles verificaram nesse estudo se o tempo de intervenção, que eles classificaram em baixo e alto. Então, quem fez Pilates menos de 8 semanas e quem fez por mais de 8 semanas. E eles viram que não teve diferença. Então, se você fazia menos de 8 ou mais que 8, era efetivo da mesma maneira. Eles também verificaram o número de sessões. Então, quem fazia menos que 150 minutos de Pilates por semana e quem fazia mais. Não teve diferença. Então, quem fez menos de 150 e quem fez mais apresentou melhora no equilíbrio. E com relação ao tipo de estudo, então, eles classificaram o estudo como baixa qualidade e alta qualidade. E eles viram que, independente do tipo de estudo, a população apresentou uma melhora do equilíbrio. Então, o que eles concluíram, né, pontuaram algumas limitações, principalmente que alguns estudos a amostra era um pouco pequena, mas eles pontuaram que o Pilates, sim, é efetivo para melhorar o equilíbrio em idosos, independente do tempo da intervenção, do número de sessões ou da qualidade do estudo. Comparado com a intervenção convencional ou com um idoso que não tem outra disfunção, que não faz absolutamente nada, ele é mais efetivo para melhora do equilíbrio, ou seja, a pessoa ela apresenta essa menor oscilação. Tá bom? Então, eu gostei muito desse artigo, principalmente porque ele se relaciona com o que a gente já falou lá da avaliação do equilíbrio, então da postura e da marcha em tandem, né, que eu falei bastante. Então, se você perdeu esse vídeo, vai lá no nosso IGTV e dá uma olhadinha, que é bem interessante com relação a esses testes. E aí, o estudo, então, provou o que a gente estava conversando, de como é importante, então, o Pilates para o equilíbrio de qualquer pessoa em qualquer idade, mas especificamente para o idoso, que tem esse aumento, né, essa maior chance de déficit de equilíbrio, podendo sofrer uma queda e ter complicações que são mais graves, passíveis de hospitalização ou cirurgia, tá bom? Então, hoje é isso que eu tenho para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui embaixo pra gente, assim como sugestões de tema, e a gente se vê na próxima semana. Tchau!